vamos começar com o Santander, que divulgou o resultado do primeiro trimestre de 2024, com o lucro crescendo 6 a 6,5% acima do que o mercado esperava de crescimento. Esse lucro, então, cresceu 37,1% em relação ao quarto T e 41,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Só que aqui é que é a grande batalha que eu travo desde o início do canal. Não adianta você olhar a linha do lucro e simplesmente ver essas duas coisas. Superou os trimestres anteriores. Superou também a expectativa do mercado. Puxa, que resultado excelente, fecha o relatório e já era. Não, você tem que ver além disso, né? É mais ou menos aquilo que o Warren Buffett diz, né? No mundo dos investimentos, o espelho retrovisor é sempre mais claro do que o para-brisas, né? Então, não adianta você ficar olhando aqui o lucro que acabou de ser reportado pela empresa, apenas isso, porque isso aqui é o espelho retrovisor. Você tem que ver tudo o que está acontecendo para tentar entender o que vem à frente, né? E vamos começar então com a margem financeira, onde o banco basicamente sofreu em duas frentes, uma que é a operação ao mercado e a outra é a inadimplência, né? Então a gente pode ver que em termos aqui de operação ao mercado, a recuperação vem acontecendo, vai continuar a acontecer, que é aqui relação à queda da taxa Selic que vem acontecendo. Isso aqui a gente pode resumir como? A gente pode resumir com o banco emprestando nos momentos incorretos, da forma incorreta, e aí ele acaba então sofrendo isso. A gente não viu esse mesmo sofrimento no Banco ABC e no Banco do Brasil, por exemplo. Então o banco agora vai nessa recuperação, enquanto a taxa Selic estiver caindo aqui, teremos essa recuperação, enquanto a margem financeira com os clientes foi basicamente a inadimplência que atrapalhou, né? Atrapalhou primeiro aparecendo a inadimplência, depois o banco tendo que filtrar essa carteira e tudo mais. Ele deu aqui, em termos de margem, ficou meio que estabilizado e agora ele consegue finalmente um crescimento, aumentando o volume, então ele consegue emprestar mais, ao mesmo tempo que ele também consegue uma qualidade maior, dando uma margem maior neste momento. Só que a gente tem que acompanhar como está essa qualidade, também olhando ali, né, como é que está a inadimplência. O fato é que a margem financeira finalmente atinge um crescimento bastante bacana de 14,5%. Falando agora das provisões, o banco chega a 6 bi de provisão, mas na verdade, se você olhar aqui o que ele está provisionando de novo, ele reduziu aqui em relação ao último trimestre e reduziu também bastante em relação ao mesmo período do ano passado, né? O que aconteceu é que ele acabou recuperando um pouco menos neste momento de crédito, mas de qualquer forma, essa redução aqui nas provisões são justificadas pela qualidade da carteira de crédito que ele está ganhando aqui. Vamos ver se isso realmente está acontecendo, né? Um dos pontos que ele vem fazendo bastante aqui para não ter grandes problemas em relação à inadimplência é renegociar aqui a carteira de crédito, né? Então já antecipa problemas que possam acontecer. E avaliando agora então a inadimplência do Santander, a gente pode perceber que ela está numa certa estabilidade. Depois de atingir o auge aqui em junho de 2023, está estável aqui em pessoas físicas a inadimplência, relativamente estável aqui na pessoa jurídica, com um leve crescimento, enquanto no total eu diria também que está estável, mas olha só, um leve crescimentozinho também acontecendo. Mas dá para a gente falar que talvez esteja aqui estável, porque quando a gente vê o sinal, essa aqui inadimplência aqui considerada aqui acima de 90 dias, né, é a que a gente costuma olhar, porém aqui um sinal de inadimplência futura ali acontecendo, provisões, é essa de 15 a 90 dias. E aqui a gente vê que está numa trajetória de queda. Por que isso? Pessoas físicas, né, principalmente aqui, porque o banco está sendo mais seletivo no empréstimo, e ainda assim ele está conseguindo rentabilizar mais. Agora recentemente a gente viu isso, né? Enquanto o total também deu uma quedinha por conta da pessoa física, está estável. Pessoa jurídica, eu diria que está estável, mas olha só, março deu uma subidinha aqui, tá? Então o que a gente está vendo aqui é o seguinte, o banco está sim focando na qualidade dos novos entrantes na sua carteira de crédito, por isso que está diminuindo aqui na inadimplência do 15 a 90 dias, que vai se transformar na futura 90 dias mais à frente, né? Mas 90 dias a gente está vendo aqui uma estabilidade nesse momento. E aí precisa ter um pouco de cautela, né? Então olha só, quando a gente vê aqui o índice de cobertura da carteira de crédito, a gente vê que ele reduziu a cobertura para inadimplência de 222 para 209%. Nós já vimos o Banco Santander fazendo isso lá no passado, foi no período inclusive que eu vendi ele, onde ele fazia baixas provisões e pagava altos dividendos, e eu fui para o Banco ABC que
fez provisões gigantescas e estava com dividendo um pouco menor naquele momento. Depois a performance contou a história de quem estava certo, que era o Banco ABC, né? Só estou dando um exemplo, não estou achando que isso que vai acontecer agora, tá? Porque a gente viu que realmente a inadimplência está estável e as de 15 a 90 dias está melhorando ali. Porém, eu diria assim que é um passo um pouco aqui ousado, né, dele começar a reduzir essas provisões, mas também não vamos exagerar, né? 209 para 222 não é o fim do mundo. Mas eu tô falando aqui, vamos ficar de olho, porque se no próximo trimestre ele começar a querer reduzir isso aqui mais, pode vir a ser um problema. Olha só, pode vir a ser um problema. Pode vir, não estou falando que é só um alerta. Só que acontece, tem todo um conjunto aqui, a gente tem que olhar o Santander, mas também o Brasil como um todo, né? A inadimplência no Brasil também está ali meio que segurando, tá? Então o que eu diria? Isso aqui é só um ponto para a gente acompanhar, tá? É isso que eu costumo fazer, eu pego alguns pontos nos resultados das empresas e vou acompanhando depois, e aí se ficou tranquilo eu descarto eles e vou aí colocando novos, e assim a gente vai vendo, né? Assim que a gente consegue eventualmente acompanhar um problema que possa vir no futuro aí. Nós já voltamos para falar do cenário de todos os bancos aí, mas vamos finalizar aqui o Bradesco, o Santander, aliás, só para falando aqui das despesas, né, onde ele mostra que a despesa caiu em relação ao quarto T, só que eu não vejo sentido esse tipo de comparação, é muito mais pertinente de comparar em relação ao primeiro T, porque o quarto T é normal essa descompassada aqui, né? Então, em relação ao 1T, nós tivemos um aumento nas despesas de 5%. É só entender o que aumentou. Tivemos aqui despesas recorrentes e também um pouco aqui de despesas com expansão do negócio. Eu diria que foi ok aqui em termos de despesas do banco, né? Só não acho correto ele ficar comparando aqui em relação ao quarto T. Vamos passar rapidinho, olha só, colaboradores até que deu uma reduzidinha aqui em relação ao fim do ano, mas está um pouco maior aqui em relação ao ano passado, mas ele também está ali digitalizando e tudo mais, né? Enquanto os postos de atendimento estão aqui, ó, reduzindo, né? Tá trazendo mais eficiência aqui para a forma de atender o cliente. Então é bacana a gente dar uma olhada neste slide aqui. Ele pegou a foto do primeiro trimestre de 2023, né? E aí ele mostrou como que foi a evolução para 2024, né, nesse último ano. Ele pegou os clientes da safra lá de 2021 e olha só como foram ruins, né? Rentabilidade de 88, enquanto os de 2022 já melhorou para 133 e os de 2023, olha só, 156. Então isso aqui mostra que ele está atuando da forma que ele deveria fazer mesmo e que leva um tempo. Você vê que vai acontecendo aqui, ó, gradativamente. Então a recuperação realmente tem que ter paciência. E para finalizar o Santander, a gente tem então um lucro líquido aqui que chega a 3 bi, vem aqui numa alta, é a maior desses últimos trimestres, e chega ao ROI finalmente aqui de 14,1. Mas olha só, o Santander, o Bradesco, os bancos, eles não são uma ilha, eles estão dentro do Brasil e a inadimplência do Brasil tá muito ruim, né? Nós estamos aqui em níveis recordes em 2024, tá? E, assim, está meio que buscando uma estabilidade, mas ainda não buscou, não diria que buscou, porque olha, ele vinha aumentando muito, reduziu bastante esse aumento aqui no fim do ano, né? Meio que fez um topo ali, até ameaçou cair, mas dezembro é normal que às vezes cai mesmo. E aí, o que acontece é que em 2024 já é subir novamente, buscar uma estabilidade, aí já aumenta um pouco aqui em março. Então, o que acontece? É o Brasil tentando estabelecer um topo de inadimplência, está quase conseguindo ali, mas a níveis muito altos, enquanto o Santander ele atingiu um topo, o Bradesco também, e começa aqui a reduzir. Por que eles estão reduzindo? Por conta do bom trabalho aqui do filtro, né, da inadimplência, da carteira de crédito. Só que o Santander já começa a mostrar, inclusive, conseguir rentabilizar mais, porque isso também foi um custo, né? Esse filtro aqui melhor na qualidade acabou atrapalhando aqui os volumes, às vezes até mesmo o valor ali, né? O spread. Então, é um desafio dos bancos estarem dentro do Brasil num cenário difícil, tá? Então, não adianta olhar só o Santander, temos de olhar também o Brasil e o cenário de inadimplência no Brasil é muito forte, é melhor o Santander tomar cuidado ali com a carteira de crédito dele, embora, de novo, ele tenha fazendo um bom trabalho ali, né? Olha só, estamos inadimplências no topo ainda aqui no Brasil, o Desenrola ajudou um pouco os bancos nesse momento, mas não foi o suficiente ainda. Então, em termos de expectativa do mercado, é esperado para o Bradesco, no dia 2 de maio, o resultado, uma queda de mais 9% no lucro, embora já mostre aqui sinais de recuperação, principalmente na questão da inadimplência, né? Ele foi o que mais sofreu aqui, e a expectativa ainda é de lucro menor nesse momento, mas uma recuperação gradual indo acontecendo, né? Enquanto o Itaú
divulga o resultado dia 6 de maio, a expectativa é de uma alta no lucro de 15%. É o banco mais reloginho dos que eu costumo dizer aqui, ele está bem perene aqui nos resultados, né? Ele passou por esse turbilhão de forma tranquila, sem grandes explosões, mas sem grandes aqui sofrimentos também. As projeções apontam aqui então para esse crescimento no lucro. Isso significa que a inadimplência e as despesas vão manter aqui sob controle, mesmo com um desempenho mais contido aqui no crédito. Enquanto o Banco do Brasil é esperado também mais um bom resultado lá dia 8 de maio, expectativa de crescimento de cerca de 8% aqui no lucro. Vai ser mais um trimestre forte de qualidade, lembrando que também, né, o quarto trimestre ali, ele foi beneficiado pelo Banco da Patagônia ali, né, que teve ali a questão do dólar, do câmbio e tudo mais, então foi muito forte o quarto trimestre, mas mesmo assim ainda deve apresentar bons resultados nesse primeiro trimestre, segundo aqui a expectativa do mercado. Mas então a gente percebe que o banco que tem a expectativa melhor de resultados aqui é o Itaú, sem grandes riscos inclusive, e ele está sofrendo um pouco nas cotações. É por isso que eu estou bastante aqui atento à Itaúsa. Então olha só, o Itaú, que deve performar um bom resultado, subiu nesse último ano 36,3%, enquanto a Itaúsa ficou um pouquinho para trás, subiu apenas 26,8%. E ela vem aqui num range de preço que na minha visão é bacana. Então olha só, recentemente batendo um preço aqui que pode ser o fundo aqui em torno de 9,50, deu essa recuperadinha 9,63, mas ainda está abaixo de 10, ainda é muito bacana. Não é recomendação, mas eu vejo a Itaúsa num momento bacana. Então olha só, o desconto holding da Itaúsa chegava a 21,8%, é próximo de 22% aqui, né? E só a participação que ela tem aqui no Itaú já é maior do que o valor que a Itaúsa é negociada. Então é como se a gente levasse aqui de brinde, entre aspas, todas essas empresas do grupo. Eu gosto muito de praticamente todas elas, menos aqui a Alpa 4, que não sou fã, mas também não é um valor para a gente ficar deixando de investir no Itaúsa só por conta disso. Todas as outras são empresas muito boas, inclusive algumas fantásticas aqui, que não dá para a gente investir fora da Itaúsa, né? Não vamos ser tão genérico também, vamos lembrar que tem que ter algum desconto por conta da ineficiência tributária e tudo mais, cerca de 15, 17 talvez, vai de cada um, mas o fato é que acima disso é um desconto verdadeiro. E aí para a gente ver atualizado esse desconto holding aqui, já tem um mês de que ela foi divulgada, se a gente ver a cotação dessas empresas nos últimos um mês, como o Itaú e a Itaúsa caíram exatamente a mesma coisa no último um mês, cerca de 8,3%, então o desconto holding permanece aquele ali, né? Um desconto holding que na minha visão é muito bacana. Então, embora eu esteja um pouco parado aqui nos bancos, eu vejo eles com grandes oportunidades. Aqui eu não consigo ver elétricas caindo, né? E tem também ali a Cosan, empresa de commodities que estão tomando minha atenção, mas eu vejo os bancos bacana. E aí, um pouco também alinhado aqui com a minha carteira, eu acho que a Itaúsa que acaba sendo para mim, né, excelente, porque eu fiquei sem aportar na Itaúsa esses tempos, foquei ali no Banco do Brasil, principalmente no Banco ABC, teve o Bradesco que ficou de graça e a Itaúsa ficou ali, né, sem aportes. Eu acho que esses momentos aqui estão sendo muito bacanas para mim. Lembrando que não é recomendação de compra, tem tudo a ver aqui também com a minha estratégia, né? Cada um faz aí a sua, mas deixa nos comentários qual desses bancos aqui você acha que no momento está comprando. Um abraço e até o próximo. Valeu!